Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o Hugo Gonçalves e esse aqui é um canal exclusivamente sobre fotografia. Espero que você goste do conteúdo que estamos colocando aqui. O vídeo de hoje é um guia completo para você aprender fotografia. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da história da fotografia e como que foi a sua evolução e como que a sua técnica tem se adaptado até os dias de hoje. Portanto, fique por aí. Antes de começar o conteúdo, eu queria fazer um convite. Aqui embaixo tem um link lá do pessoal da Escola para Fotógrafos que eles disponibilizaram algumas aulas gratuitas do curso deles. Para receber as aulas é só você inserir o seu e-mail no link e então você vai poder conferir todas as aulas do nosso amigo Enzo Almeida e da equipe dele. Portanto, assiste lá. Portanto, vamos ao vídeo. Os primeiros registros fotográficos são datados aí a partir do século XVIII, que são técnicas fotográficas batizadas por daguerreótipos. Os daguerreótipos foram as primeiras formas registradas de fotografia. Durante o processo muito experimental para se gravar imagens, foram usados aí placas de prata que eram queimadas com a luz e então registradas as fotografias em alto e baixo relevo. Depois disso era feito um processo de revelação bastante demorado. Uma das evoluções próximas que eu acredito que nós tivemos contato são as fotografias de filme analógico, pois os filmes analógicos nada são do que soluções de sal de prata que são queimados com a luz. E com isso se faz possível uma aproximação do primeiro processo registrado na fotografia, os daguerreótipos. Com isso se faz importante que a gente entenda quais são os tipos de câmera fotográfica. Existem as câmeras que nós chamamos de DSLR, que é a sigla de Digital Single Lens Reflex, ou basicamente o sistema que vai permitir com que o fotógrafo veja exatamente a imagem que ele vai fotografar no filme. O sistema Reflex ele facilitou muita coisa no processo fotográfico, porque antigamente você tinha dois olhos na sua câmera fotográfica. O olho que vai fotografar através da lente e um olho que ficava um pouco deslocado. Então, se às vezes você fosse fazer ali um close, você poderia errar o enquadramento. Isso daí era o pavor, né, da fotografia analógica antigamente. Com o surgimento das reflex, isso facilitou muita coisa. Então, as primeiras reflex são as chamadas SLR, que são as Single Lens Reflex, ou ainda, né, o sistema de lentes que refletem para os olhos do fotógrafo antes de serem fotografadas. E no processo digital adicionou-se o D de digital, formando aí o DSLR, Digital Single Lens Reflex. Existem ainda alguns outros formatos de câmera que são um pouco diferentes, mas que eu não vou tratar nesse vídeo agora, eu vou tratar em mais vídeos à frente, ok? Mas o que basicamente você precisa entender é que as câmeras mais populares que existem hoje são as DSLR. Portanto, você vai ver que o foco aqui do canal às vezes pode se voltar muito às DSLRs, beleza? Algumas configurações que são importantes para que você entenda o processo fotográfico pertencem a como calcular a luz, que é o que nós chamamos de fotometria. O fóton vem de luz, metria de medir. Portanto, a fotometria é um processo de medir a luz que entra na sua câmera fotográfica. E para isso existe uma régua que nós chamamos de fotômetro. O fotômetro é o que fica dentro da sua câmera fotográfica para calcular ali, né, o balanço, se está muito claro, se está muito escuro. Tudo isso é possível de ver através de um fotômetro. Existem hoje fotômetros que são integrados na própria câmera e também fotômetros que são externos, né, bastante usados em estúdios ou quando você tem que ter a interferência de outras luzes, sejam elas artificiais ou naturais, no enquadramento da sua fotografia. O ideal é que sempre você consiga fotometrar em um espaço em que não fique nem muito claro nem muito escuro. A gente costuma fazer um exercício quando a gente está aprendendo, que você tente fotografar exatamente no zero, né? Nem a mais e nem a menos. Mas depois que você aprende isso, você consegue quebrar essa regra com facilidade, ok? E o fotômetro nada mais é do que o resultado da quantidade de luz que você está usando em combinação com os outros 3 parâmetros básicos da fotografia: a sensibilidade, a quantidade de luz e o tempo que essa luz fica exposta com o sensor. Esses 3 parâmetros básicos é como que você vai controlar a entrada de luz na sua câmera. O primeiro deles é a sensibilidade controlada pelo ISO,
que basicamente é o tanto que o seu sensor vai ser sensível para a fotografia que você vai fazer. O segundo parâmetro, que é a quantidade de luz, ele é calculado pelo diafragma, que vai calcular basicamente o tanto de abertura que a sua lente vai ter para a entrada de luz na sua câmera. E o último parâmetro é o da velocidade, que é o que vai calcular o tempo que essa luz vai ficar exposta ao sensor da câmera. É claro que eu explanei aqui tudo muito rápido, é claro que eu falei muito rápido aqui no vídeo, mas se você quiser se aprofundar um pouquinho melhor, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala a respeito de diafragma, obturador e ISO. Eu acho que é um dos vídeos mais longos que eu tenho aqui no canal e eu tenho certeza que você vai entender cada um desses três elementos e como que eles se somam na sua fotografia. Portanto, fica o meu convite para que você possa conhecer esse vídeo também, beleza? Junto com o fotômetro nós temos um outro parâmetro que anda basicamente junto, que é um parâmetro que vai controlar a cor da nossa fotografia, que é o que nós chamamos de balanço do branco, ou ainda no termo original, White Balance, ou WB. O que basicamente o balanço do branco vai fazer é fazer com que a sua câmera entenda a real cor que está sendo reproduzida naquele ambiente. A gente não percebe, mas os nossos olhos fazem essa correção automática cada vez que nós mudamos a luz que estamos inseridos. Ou às vezes ela é muito azul, às vezes é muito amarela. E é isso que o White Balance vai fazer. É uma regulagem do que você vai dizer para a sua câmera, o que de fato vai representar o branco na sua câmera fotográfica. É o que vai permitir aí você ter cores balanceadas, principalmente se você estiver usando diferentes fontes de luz no seu ambiente. E também para aqueles que gostam de se aventurar um pouquinho, acho que vocês já conseguiram prever que é totalmente possível de você brincar com o balanço do branco usando outras possibilidades, talvez enganando a sua câmera dizendo que uma referência de branco de fato não é uma referência de branco. Isso te dá possibilidades incríveis de brincar com a sua criatividade fotográfica. Portanto, se você entendeu, faça esse experimento, tenho certeza que você vai gostar disso. Se não entender, eu vou gravar um vídeo a respeito disso nos próximos capítulos. Espero conseguir fazer isso. Existem também os parâmetros de flash, que são muito usados aí em fotografias de eventos sociais. Esse daqui, por exemplo, é um dos flashes que eu gosto muito de usar, que é o Yongnuo Speedlight. Ele consegue regular aqui tudo. Isso daqui, para agregar para um exercício fotográfico, agrega muito mesmo. Ele tem aqui algumas coisas e eu tenho até um vídeo sobre ele no meu outro canal, que eu falo aqui a respeito desse flash. É um flash muito bacana. Portanto, é também uma extensão aí da fotografia e é o que faz com que a gente também se expanda, o nosso conhecimento, para que a gente possa aplicar isso para agregar para os nossos clientes. Portanto, estude a respeito de flash e iluminação fotográfica. E agora vamos falar a respeito de composição. A composição se refere a como que você consegue organizar os elementos no seu quadro fotográfico. E para isso existem algumas regras que você pode usar ou não para melhor harmonizar a maneira como você organiza as pessoas, os elementos e o ambiente que está sendo fotografado. Uma dessas formas de exercício é o que nós chamamos de regra dos terços. Imagine que você vai ter aqui, por exemplo, duas linhas, uma aqui e outra aqui, duas linhas horizontais. Eu vou tentar fazer aqui, aqui uma linha horizontal, aqui uma outra linha horizontal e aqui uma linha vertical e aqui outra linha vertical. Você vai dividir o seu quadro em três, Algumas câmeras já conseguem entregar isso pronto pra gente. E a regra dos terços, basicamente o que ela vai te ajudar é que os elementos mais importantes eles vão se encontrar em algum desses quadrantes